montando uma seleção com os melhores jogadores que eu vi no Flamengo. Repetindo, que eu vi no Flamengo. Isso é pra você não comentar aí. Heitor, o Romário é melhor que esse atacante que você escolheu. Heitor, o Zico é o melhor jogador da história do Flamengo. Eu não vi esses caras no Flamengo, infelizmente. Só pra dar uma noção pra vocês, eu comecei a acompanhar bem o futebol mesmo, ter lembrança e tal, a partir ali de 2006, 2007. Então vai ser a partir dessa faixa aí que a gente vai ter jogador aqui nessa seleção, beleza? Sem enrolação, meu goleiro é o Diego Alves. E não, eu nem queria, mesmo que pudesse, mesmo que não fosse problemático, mesmo que ele não tivesse cometido um crime absurdo, eu não queria escolher o goleiro que você tá pensando. Eu, sinceramente, acho que esse goleiro aí é meio supervalorizado. Não que ele fosse um goleiro ruim, eu tô falando aqui de um goleiro mesmo debaixo das traves. E eu não vou nem falar pra vocês aí pesquisar os frangos dele, porque aí vai ser um pouquinho parcial. Mas bota aí um jogo qualquer do Flamengo, é bem capaz de ele estar tomando um frango. E aí, sinceramente, o goleiro que eu queria escolher aqui era o Júlio César. Mas o meu critério pra essa brincadeira é a gente escolher jogadores que foram bem no Flamengo. E o Júlio César foi muito bem no Flamengo, mas eu não vi. Então não entra aí na parte que eu consigo ter essa análise. O que eu vi do Júlio César no Flamengo foi um joguinho de despedida. Não é tão divertido assim a gente botar um cara que fez um jogo de despedida no Flamengo. Então eu vou aqui no mais justo, que é o Diego Alves. Lateral direita, eu vou ter que botar um cara que era pra ser um ídolo. Pra muita gente até é, né? Eu acho que assim, pelo que ele fez no Flamengo, ele é um ídolo, ele deveria com certeza ser um ídolo. O problema é o que ele fez quando saiu. Léo Moura. Léo Moura que, pô, é isso que eu falei. O que ele fez aqui é incontestável. O cara ganhou uma porrada de coisa, jogou um dos caras que mais jogou pelo Flamengo. Pô, era um cara que todo mundo gostava. Aí ele saiu e foi fazer piadinha, falar do Flamengo isso, aquilo, quando ganhou Libertadores no Grêmio. Ficou feio demais e caiu um pouco essa idolatria dele, mas eu ainda acho ele o melhor lateral que eu vi jogando no Flamengo, o melhor lateral direito. Então por isso eu escolho ele, apesar de... eu tenho mágoas, tenho mágoas. Na zaga eu escolho o Rodrigo Caio. Como eu já falei algumas vezes, eu acho o Rodrigo Caio um zagueiro tecnicamente absurdo. Eu acho o Rodrigo Caio muito bom. O único problema do Rodrigo Caio realmente é que, coitado, não tem como jogar. Fisicamente tem vários problemas, se machuca muito. Mas, assim, se tivesse o corpo perfeito em questão de saúde pro Rodrigo Caio, ele seria um dos melhores zagueiros do mundo, na minha visão. Mas, infelizmente, ele não tem isso. Mas aqui, como a gente tá pensando na seleção, no momento do auge, no momento ideal, é o Rodrigo Caio, o melhor zagueiro aí que eu vi jogando. E do lado dele, aqui eu vou trazer uma surpresa. Eu duvido que você ia imaginar que eu ia falar esse cara. Mas eu escolho o Léo Ortiz. Não, eu não vou escolher o Pablo Mari. Isso porque o Léo Ortiz, apesar de ser um cara atual, que aí a gente acaba não valorizando tanto quando a gente pensa assim num fator histórico, o Léo Ortiz eu acho um absurdo, pô. O que ele consegue fazer, a visão de jogo dele, defensivamente ele também é muito forte. Então, por isso eu escolho aí essa dupla, Rodrigo Caio e Léo Ortiz. Imagina os dois, pô, podendo jogar bem saudáveis no auge. Nossa senhora, que dupla! Na lateral esquerda, eu vou escolher ele. Óbvio, nosso treinador Felipe Luiz. Não é aquele lateral que a gente pensa em a característica mais atraente, né? Porque a gente gosta, em geral, daquele lateral que vai no fundo, que cruza, ou então que faz jogada de infiltração, lateral que é, assim, mais atacante. E não é o caso do Felipe Luiz. Ele é aquele lateral mais meio de campo, mais troca de passe, defensivo, mas ele é muito bom, ele é muito craque, assim, a forma que ele conseguiu organizar o jogo, organizar a defesa, dominar aquele lado do campo ali, é absurda. Então, por isso, Felipe Luiz. E ainda pode fazer duas funções, né? Porque, de repente, ele ainda é aqui um técnico, um auxiliar técnico, alguma coisinha assim. Eu espero, gente, que vocês estão gostando dessa defesa. Porque eles são as únicas pessoas que vão defender esse time mesmo. Daqui pra frente é só ataque. Vou começar a falar do meu meio de campo pelo jogador mais defensivo, que é o Gerson. Você pode falar, Heitor, mas o Gerson não tem como jogar de primeiro volante. Ele dá o jeito dele. Não preciso ficar explicando muito o Gerson, né? O Gerson é aquele jogador absurdo, pô, muito vigor físico, qualidade no passe, inteligência, o Gerson tem tudo. Ele já jogou como volante, né? Principalmente naquela época ali com o Jorge Jesus. Não era de primeiro volante, mas a gente dá um jeito. Com isso, eu acho que esse time aqui ia ter que jogar que nem o time do Jorge Jesus, pressionando saída de bola, perdeu a bola, tem que pressionar direto. Não sei se ia dar certo, mas acho que a questão é a gente bota os caras pra marcar, pô. Se a gente tiver com a bola sempre, os caras que estão marcando e não tem problema. Um pouquinho mais à frente, a Arrascaeta, que também tem muitos problemas de lesão e tudo mais, mas quando está saudável é um monstro, é um dos melhores jogadores aí que eu vi no Flamengo, com certeza. E assim, não tem como não estar nesse time. Talvez novamente aqui o meio campo esteja um pouquinho fraco na parte defensiva, mas aqui eu vou me defender, porque o Arrascaeta, no jogo mais importante da história recente do Flamengo, que é a Libertadores de 2019, a final, ele desarma o cara lá. Então, e aí? Por que o Arrascaeta não pode marcar, não pode se dedicar e marcar? Do lado dele, outro jogador que não tem muito essa característica de marcação, mas com a bola no pé, craque, é o outro gringo, Petkovic. Gente, imagina esta dupla, Arrascaeta e Petkovic jogando juntos, trocando passe, encontrando. Pô, imagina esse atacante pra essa dupla. Caraca!
E o Petkovic tem um fator aqui que é muito importante, que é a bola parada. Porque você fala, pô, é um cara que é fazedor de gol de falta, né? E eu te falo, é também, mas ele faz gol de escanteio. Ele pode cruzar no escanteio como ele pode bater direto, porque o cara é fazedor de gol olímpico. É tipo assim, a nossa bola parada é a melhor de todas, esquece. Agora, o meu trio de ataque, ele tem um probleminha, eu confesso. Eu tenho um ponta pela esquerda, um centroavante e o Gabigol. Por que eu não consigo falar que o Gabigol vai ser um ponta? Porque se você botar o Gabigol na ponta não vai adiantar de nada. Então ele seria um jogador ali diferente, o Léo Moura ia atacar muito espaço, o Gabigol ia ter ali aquela jogada de cortar pra dentro, de dar aquele cruzamento no segundo pau. Ia ser mais esse tipo de jogada, né? Achar umas triangulações, essas coisas, porque realmente não tem característica de ponta. Mas também não dá pra não botar o Gabigol nesse time. O jogador da ponta que eu comentei, obviamente, é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique no auge ali em 2019 é talvez o jogador mais imparável que eu já vi. Era aquela coisa assim, o Bruno Henrique começou a carregar a bola, era o zagueiro que tinha que dar uma tesoura, fazer alguma loucura, sair da frente, sentar no chão e começar a chorar. Alguma coisa assim, porque o Bruno Henrique, cara, não ia parar, só ia parar dentro do gol. E de centroavante, acho que também tá meio óbvio, Adriano Imperador. O Adriano, com esse time, o que ele ia fazer de gol, meu amigo? Mas eu quero saber de vocês se gostaram da minha seleção e dizer nos comentários a sua e também se inscreve para não perder os próximos vídeos.